Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou responder a Book Tag Olimpíadas 2016. Quem me pediu pra responder essa tag foi a Isa Vicente. Ela me mandou uma mensagem privada lá no Instagram. Eu fui assistir no canal Estante Alada, que foi quem criou e foi onde eu também peguei as perguntinhas. E aí hoje eu vim responder a tag pra vocês. São 10 perguntas e vamos começar logo pra o vídeo não ficar longo. E eu vou ter que inverter aqui porque eu coloquei os livros do lado contrário. Palmas para mim. A primeira pergunta é: cerimônia de abertura. Um livro com capa e história bonita. Eu escolhi Os Bons Segredos da Sarah Dessen. Já falei pra vocês muito recentemente desse livro. Mas, gente, quando eu amo um livro, eu preciso falar muito do livro pra vocês realmente sentirem que eu amei muito o livro. Eu fiquei completamente apaixonada pela narrativa da autora. A capa é sensacional. Ela marca um momento da história que é muito forte, que é o momento que tudo acontece, sabe? Quando, tipo, uma olhada já muda a história de cabo a rabo. É o que acontece nessa hora aqui, dessa capa. Eu achei sensacional. É aqueles livros que te fazem refletir muito sobre a vida e que te fazem pensar em ser uma pessoa melhor. Então, capa e história fantástica, definitivamente Os Bons Segredos da Sarah Dessen. 2. País 7, Brasil. Um livro de literatura nacional que você se orgulha de ter lido. Eu escolhi um livro do R. Kostak, que se chama Círculo de Pedra, As Lendas Vivem. Gente, esse livro aqui foi lançado pela Novo Século, eu acho que é 2012 ou 2013. E eu me orgulho muito de ter lido porque saía muito da minha zona de conforto na época que eu li, que foi lá pra 2013. Ele é um livro bem denso, acho que na época foi o livro mais grosso que eu li, se eu não contar a saga Crepúsculo. E quando eu solicitei esse livro, né, quando o autor entrou em contato, perguntando se podia enviar o livro, eu fiquei apaixonada pela capa. E aí, quando eu comecei a ler, eu fiquei muito encantada pela história. É uma fantasia onde os jovens estão tentando sair meio que de uma guerra de conflito. E aí tem este círculo de pedra e tem toda uma coisa por trás da trama, sabe? E a gente fica bem empolgado porque muitas coisas estranhas vão acontecendo no decorrer da narrativa. Eles estão correndo risco o tempo inteiro. A caçada deles me lembra muito a Era do Gelo, mesmo não tendo, tipo, nada a ver, mas o pensamento que eu tenho é bem isso, deles estarem atravessando os continentes, andando, desvendando mistérios, descobrindo coisas, fugindo do perigo. É muito legal. Ele promete ter um segundo volume, mas esse segundo volume nunca foi lançado, então até hoje eu não descobri o final da história. Eu sou muito curiosa mesmo, assim que lançar eu vou louca comprar, porque eu realmente fiquei apaixonada e quero muito, muito, muito terminar de ler esse livro. Terminar de ler esse livro não, né, gente? Terminar de ler essa história, porque o livro eu terminei. 3. Seleção masculina. Um livro com um personagem masculino que você admira. Eu escolhi o Alan, da série do Richard Paul Evans, Na Estrada, porque ele é um personagem forte, ele é um personagem fantástico. No terceiro livro, então, gente, eu fiquei completamente sem chão com o que acontece com ele e como ele continua se mantendo firme, como ele continua se mantendo disposto a enfrentar o que ele se propôs no começo da história. O livro, o Alan, no primeiro livro, que é o Na Estrada, ele perde a esposa dele, ele num acidente de cavalo, ela cai, que bate a cabeça, tem um traumatismo craniano, morre. E ele descobre que ele estava sendo roubado pelo sócio dele da empresa, então ele meio que não tem praticamente quase nada, perdeu a esposa que era o alicerce da vida dele, não sabe mais o que fazer da vida e ele decide vender tudo que ele tem, só deixa a secretária lá para resolver alguns problemas dele, coloca tudo dentro de uma mochila e decide atravessar os Estados Unidos andando. É intenso, é forte, é maravilhoso. Eu já li 3 livros, tô louca pelo final, gente, porque a travessia dele, tudo que ele passa, tudo o que ele sofre, constrói um ser humano maravilhoso. Eu sou completamente apaixonada por essa história. E se tem assim um livro que eu indico de olhos fechados, é essa série, porque com certeza vai mudar alguma coisa dentro da pessoa que lê esse livro. 4. Seleção feminina. Um livro com um personagem feminino que você admira. Gente, eu escolhi 2 livros. Eu escolhi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, porque não tem como não admirar Elizabeth Bennet. Na verdade, não tem como admirar a Jane, que eu acho que ela se colocou muito na Elizabeth. E é uma personagem que 1800, gente, século XIX, onde as mulheres eram muito subjugadas e que ela bota a cara a tapa, ela nega um casamento com um cara que era um dos mais ricos da época, porque ele não era o homem que ela queria
queria, ele não tratava a família dela da forma como ela queria, ele não era, apesar dela amar loucamente ele não era o homem da vida dela porque ele não fazia isso. Então, esses ajustes sociais que tem dentro da trama, essa questão política que ela aborda de uma forma muito leve dentro de um romance encantador, é incrível ver como a Elizabeth e o amor que ela sente pelo Darcy mudam o Darcy e fazem ele amar ela loucamente. Eu sou completamente apaixonada por esse livro aqui. Mas eu não posso deixar de citar também o 9 Regras a Ignorar Antes de Se Apaixonar, porque a Calpurnia é uma das melhores personagens que eu me encontrei por esses tempos, sabe? Ela é incrível, ela é forte, eu adoro personagens fortes, marcantes, que não tem medo de dar a cara a tapa, sabe? Ela tá pronta pro que der e vier, ela tá aqui, ela vai enfrentar o que vier pela frente, ela é uma solteirona, ela é uma das mulheres mais íntegras da sociedade que ela vive e ela decide que ela vai mudar isso porque ela não é feliz assim. Então eu amei de paixão, eu indico tanto Orgulho e Preconceito quanto 9 Regras a Ignorar Antes de Se Apaixonar, porque realmente tem protagonistas femininas muito fortes. 5. Delegação Estrangeira. Um livro escrito por um autor que você gostou muito. Eu escolhi Colleen Hoover com O Lado Feio do Amor. Eu gostei tanto da Colleen quanto do livro. Eu fiquei apaixonada pela narrativa dela, porque ela consegue construir paradigmas em uma narrativa bem fluida. Então o tempo todo a gente tá numa linha contínua, mas ela consegue fazer uns sobes e desces que a gente não sente dentro da trama. E quando a gente termina o livro a gente fala, caramba, que livro foda. Só que dentro da trama a gente pega aquelas partes densas, fortes, e ela leva numa mesma fluidez que as partes mais leves e divertidas do livro. Então eu acho isso incrível. Eu acho que quando um autor consegue fazer isso, te mudar sem você sentir que ele tá te mudando, ele é foda, porque tipo, ela realmente pega aquelas partes, tem partes desse livro que é de chorar, gente, são tensas demais, e ela consegue levar numa fluidez de narrativa que eu acho sensacional, sabe? Não te tranca dentro daquela parte do livro, não faz você ficar presa naquilo, você consegue levar o resto do livro, a parte engraçada, a parte tensa, de uma forma muito gostosa. E essa narrativa alternada entre os personagens também proporciona isso de uma forma muito legal, porque como a gente vê o passado pelo ponto de vista de um, o presente pelo ponto de vista do outro, a gente tem essa combinação de narrativas que tornam a leitura mais leve, que tornam a leitura mais interessante, que deixa a gente a par de tudo que tá dentro da história. Eu adoro isso. 6. Maratona. Um livro que você colocou em alguma maratona ou desafio que você se orgulha de ter lido. Eu escolhi Senhor Daniels, da Brittany C. Cherry. Foi a primeira maratona que eu fiz e eu coloquei ele porque eu estava completamente apaixonada pela capa. E eu fiquei completamente apaixonada pelo livro. O Daniel é um personagem incrível, ele é um personagem forte, ele é um personagem dedicado, ele é um personagem que sabe o que quer, que busca o que quer. Mas a Ashley, ela é um personagem incrível. Ela perdeu a irmã gêmea, ela vai pra casa de um pai porque a mãe dela não consegue olhar pra ela e não lembrar da irmã. E ela meio que se vê sem chão, porque ela sempre foi a sombra da irmã, sabe? A irmã sempre foi aquela mais pra frente. Elas se amavam loucamente, agora ela não tem muito bem o que fazer. Encontra no ônibus o homem da vida dela, eles conversam, viram amigos, é meio que um alicerce pra ela. Depois ela descobre que o cara é professor dela. Então, é uma confusão de sentimentos que tem dentro da trama. São problemas familiares, são problemas pessoais, são problemas psicológicos, são coisas que você realmente quer discutir, são assuntos que você às vezes não enxergam que tá naquela pessoa, mas tá naquela pessoa, sabe? E é incrível. Eu indico pra caramba esse livro aqui. Certeza de paixão. 7. Tocha Olímpica. Um livro que fez arder seus olhos por ficar horas acordado esperando o desfecho da história. Eu escolhi A Garota Perfeita, da Mary Kubica, porque depois da metade dessa trama é impossível você largar esse livro, gente. A corrida para o final da história, onde todo mundo é suspeito, é incrível. Eu fiquei desconfiada de todas as pessoas. É aquele livro que você desconfia até de você mesma que tá lendo a história. E realmente sabe, é aterrorizante você se sentir no lugar da protagonista, porque a narrativa atemporal, onde você tem passado, presente, futuro, é tensa, porque, sabe, você tá vendo o que aconteceu, mas você não sabe como aquilo chegou naquilo. E o tempo todo eu tava buscando pra entender como aquilo chegou naquilo. E, gente, foda demais. Leiam, por favor. 8. Natação. Um livro que você leu e quase fez você perder o fôlego. Eu escolhi Entre o Agora e o Nunca, da D.A. Redmask, porque não tem como não perder o fôlego com esse livro. Em momentos diversos da trama eu ficava, não faz isso, garota, não tô acreditando, meu Deus do céu, o que ela tá fazendo? Senhor, por que ele está fazendo isso, sabe? Eu ficava tipo, não faz isso o tempo inteiro. É incrível. Tem resenha, vou deixar linkada aqui. Apaixonadíssima. 9.
Bronze, quadro de medalhas. Medalha de ouro, um livro excepcional. Cure Meu Coração, da Melissa Walker. É certeza que você vai ler esse livro, você vai terminar, você vai respirar e você vai falar que maravilhoso, porque é excepcional, tanto a história quanto as protagonistas, os personagens, tudo desse livro merece nota 1 milhão, porque ele realmente é fantástico. As Medalha de Prata, um livro que faltou pouco para ser excepcional. Eu escolhi Talvez Um Dia, da Colleen Hoover. Eu acho que eu tava esperando muito da história, porque O Lado Feio do Amor foi sensacional. E o livro é maravilhoso, só que o personagem principal, ele não me desceu em alguns momentos da história, sabe? Tipo, o livro inteiro, pra mim, ele está errado. E em muitos momentos ele coloca muita culpa na mocinha e eu ficava, cara, que merda você tá fazendo? A culpa é sua, manque-se. Sabe? Tipo, eu senti muito isso do personagem. Acho que ele deveria ter mudado em alguns pontos. Ele deveria ter percebido que a situação era com ele, que o problema era com ele, que ele tinha que resolver. E não colocar a culpa na mocinha por N motivos. Tipo, não tinha lógica, sabe? Então eu acho que se não tivesse isso, que se o protagonista fosse mais limpo com ele mesmo, tudo seria mais fantástico. 3. Medalha de Bronze. Um livro que, na sua opinião, não é excepcional, mas não merece ser esquecido. Eu escolhi Vida e Morte, que é Crepúsculo Reimaginado. Assim, eu amei, gostei pra caramba. Realmente, eu adorei como ela fez o desfecho, porque foi uma coisa que eu senti falta na saga inteira. Até comentei sobre isso na resenha. Mas não é uma história excepcional, sabe? Ela poderia ter se aprofundado muito em outras partes da trama. Ela poderia ter mostrado muito sobre coisas que a gente realmente gostaria de ver acerca do Edward que virou Edith, sabe? Ela poderia ter dado as respostas sobre o Edward nesse livro aqui como Edith. Eu acho que ela poderia ter se aprofundado mais nisso e ter desfocado muito a parte do casal, da história do casal. Porque a história do casal, de uma forma ou de outra, a gente já conhecia. A gente já sabia do quanto o Edward ama a Bella, a gente já sabia de tudo isso. Então, ela poderia ter aproveitado esse livro aqui pra abrir mais, principalmente pro lado dos vampiros, de coisas que ficaram apagadas na saga que a gente gostaria de ter descoberto. Acho que é uma coisa que ela estava fazendo em Midnight Sun. Se você leu até os 3 capítulos que vazaram, ela estava fazendo isso muito bem. E ela poderia, se ela não for terminar Midnight Sun, ter incluído isso aqui em Vida e Morte. Então talvez a gente espere por Midnight Sun aí, sei lá, daqui a 20 anos e tenha as respostas que a gente tanto procura, né, a respeito da existência dos vampiros da Stephanie. 10. Somos Todos Campeões. Pra eu indicar 5 canais pra responder a tag. Eu indico a Thaís, do Amiga da Leitora. Eu indico a Joyce, do Estante Diagonal. A Denise, do Sacudindo as Palavras. A Letícia, do Lê Lendo Lido. E o Davidson, do Menino Literário. Essa foi a Olimpíadas 2016 Book Tag. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, joinha pra mim. Se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações. E segue a gente nas nossas redes sociais. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!